boa noite para você que acompanha a programação da TV Gazeta, canal 19.1. Estamos de volta com mais um programa Confronto de Ideias e agora em novo horário, a partir das 20h30, todas as terças-feiras. E como convidados hoje temos aqui o analista político Manuel Carlos, que tem aqui toda uma discussão dentro do alinhamento, da direita, e eu acho que é importante a gente poder trazer aqui algumas análises com essas perspectivas. Seja bem-vindo, Manuel. Muito obrigado, Cristiane, muito obrigado à TV Gazeta pela oportunidade, pelo convite. Estou pronto para contribuir. Ok. Nós estamos também aqui como convidado com o jornalista Enoque Cavalcante. Enoque, que é um militante de esquerda, é um jornalista extremamente atuante aqui no estado, e que hoje também vai estar contribuindo aqui conosco, para essas análises do cenário nacional, do cenário local, com um viés, que já não é o viés do Manuel de direita, mas que tem uma perspectiva mais popular. Seja bem-vindo, Enoque. É uma perspectiva de esquerda, uma perspectiva comunista, socialista, que é uma construção que já se prolonga por muitos anos e que a gente persiste nela. E eu tenho um enorme prazer de participar desses programas de debate, você sabe disso. Eu sou incentivador do debate, já tive o prazer de estar no Confronto de Ideias em outros momentos. E eu acho que falta muito à TV regional, programação regional, Hoje nós estamos vibrando aí com o exemplo da TV Cidade Verde, uma grande emissora que rompeu aquele seu vínculo com a Band e está tentando sobreviver com a programação regional. A TV Gazeta também está aqui, pertence a uma rede também nacional, mas está criando e construindo a sua programação regional e isso é super importante. Isso é muito importante, são debates como esse, quando a gente tem aqui até essa divergência, no aspecto de posicionamentos, que enriquece a nossa discussão. E aí é inevitável, que eu acho que a gente pode começar aqui a fazer toda uma conjuntura da discussão nacional, da conjuntura local, e é inevitável que a gente comece falando sobre o presidente Bolsonaro. Então eu pediria para vocês, para a gente começar a discussão e depois a gente vai pautando outras variáveis aí do cenário nacional, mas como é uma avaliação preliminar hoje da gestão Bolsonaro? Posso começar com você, Enoque? Pode. Eu acho que é uma gestão que só confirma o personagem. Quem tem o mínimo de atenção, quem acompanha as reflexões que se fizeram durante a campanha eleitoral, está aí. A eleição está confirmando esse personagem sórdido politicamente. Por quê? Porque continua recorrendo àqueles mesmos chavões que ele usava quando era um deputado insignificante lá no baixo clero do Congresso. De repente ele surgiu aí como candidato, empolgou setores da direita e do antipetismo e virou o presidente. Uma surpresa, efetivamente, porque se acreditava que o Alckmin e outros candidatos mais do campo conservador pudessem ter esse espaço. Ele vai para a administração. E o que é administração? O que marca a administração do Bolsonaro esse tempo todo? Qual a decisão dele que impactou na vida da população? A reforma da Previdência, que hoje está sendo sacramentada lá no Senado, infelizmente, fala-se disso. E o que mais? É só xingamento para cá, é papelão para lá, é o presidente que demonstra que, na verdade, ele não governa. Quem governa são as forças econômicas por trás dele, que vão impondo aí uma série de sacrifícios para o campo popular, para os setores trabalhadores da população, enquanto preservam privilégios e fazem avançar um projeto de terceirização que é um desmonte do serviço público. Quer dizer, desmonta-se o Estado, eles falam, vamos buscar o Estado mínimo. Mas desmonta-se aqueles aspectos do Estado que interessam às classes populares. O Estado, enquanto estrutura repressiva, por exemplo, é usado constantemente para impor a agenda
das classes poderosas, das classes dominantes, desses que, veja, está aí a reforma da Previdência, né? Jogando um horizonte de miséria para a maioria da população, e nós vemos aí castas privilegiadas, como a dos magistrados, promotores de justiça, servidores públicos de elite, preservando privilégios que são escandalosos. Essa semana a gente viu aí no noticiário, né? O juiz lá de São Paulo, com 60 imóveis, 60. Aqui em Mato Grosso temos vários com 1 ou 2. Lá tinha 60 imóveis e ele recebendo auxílio moradia. E não se mexeu nisso, entendeu? E não entrou isso na análise da mudança estrutural, né? Todo mundo tem que contribuir para o Brasil sair da crise. Não, quem é que está contribuindo? Basicamente, os setores populares. E aí a destruição da Amazônia, né, que espanta o mundo, né? E agora cada vez mais liberados ruralistas para fazer esse avanço sobre as florestas, sobre o meio ambiente. Esse é o governo Bolsonaro em rápidas palavras. Evidentemente que quem acompanha o noticiário, e eu acho que esse tem que ser o compromisso de quem busca se posicionar melhor na realidade, né? Fugir dos fake, fugir das frases e a se aprofundar na informação. Ok. Manuel, vamos agora entrar aí numa avaliação do governo Bolsonaro, né? Fazer uma avaliação en passant, o Enoch fez aqui, né, toda uma abrangência, né, geral aí, né? E aí a gente vai pontuar depois algumas coisas mais específicas, mas assim, qual a sua avaliação hoje aí da gestão Bolsonaro como um todo, que já completam aí mais de 8 meses? Tá, eu vou utilizar uma narrativa diferente, né, introdutória, né, em cima da fala do professor Enoch, né? Professor, com relação às reformas, né, nós temos aí claramente números que apontam que a reforma da Previdência ela vai atingir menos de 80% da população, atingir negativamente menos de 80% da população. Então a reforma ela realmente visa uma parcela considerável de pessoas que ganham acima de R$10 mil, que não é a maioria da população. E os números apontam que se não for feita essa reforma, inclusive até o próprio Lula defendeu essa reforma, a Dilma defendeu essa reforma, o Temer defendeu essa reforma, o próprio Fernando Henrique, e ninguém teve coragem para fazer uma reforma de fato e que pudesse enviar para o Congresso. E nós temos aí claramente a constatação óbvia, né, que Fernando Henrique teve maioria no Congresso, poderia ter aprovado a reforma. Lula teve maioria no Congresso, poderia ter aprovado a reforma. Dilma e Temer da mesma forma. E o Bolsonaro, com todas as dificuldades, né, não tendo a maioria no Congresso, tendo que convencer o Congresso, né, com números, com estudos, ele está já avançando de forma bastante considerável. Eu não daria esse mérito somente para o Bolsonaro, eu dividiria esse mérito também com muitos congressistas, né, e principalmente o Paulo Guedes. Eu acho que nós temos aí um super-ministro, né, nesse aspecto, que seria ali aquele ministro que jamais seria demitido pelo próprio Bolsonaro, isso não aconteceria, salvo se o próprio ministro quisesse sair. Ele realmente tem feito um trabalho positivo, a ponto de fazer com que o Brasil entrasse no terceiro lugar, que o país que mais cresceu no mundo nesse primeiro semestre de 2019, um ano que nós ainda experimentamos crises mundiais, não é só no Brasil. Com relação às falas do Bolsonaro, né, nós não podemos esquecer que o Bolsonaro foi eleito sendo autêntico e falando aquilo que ele acreditava ser o correto. Então é difícil você tirar essa característica dele enquanto uma pessoa que sempre foi tiro a queima-roupa, né? Ele ganhou a eleição falando a verdade sobre o aspecto, vamos dizer assim, daquele aspecto que a população espera dele, não espera que ele floreie. Então, e o governo, os números não são negativos, né? É um ano difícil, mas é um ano muito melhor do que a gente esperava. Eu até enquanto analista não esperava que o governo conseguisse avançar em tantas pautas, e ele conseguiu. Com relação à questão dele ser gestor, eu hoje avalio o Bolsonaro, a gente tem que separar gestor, liderança e um articulador. Bolsonaro não é um grande articulador, mas sabe como funcionam as articulações, porque ele ficou no Congresso há aproximadamente 30 anos, então ele pode não ter sido um grande gestor, não foi prefeito, mas ele tem dado show de liderança,
principalmente com relação à sua equipe, né? Nós vemos uma equipe bastante alinhada, com raríssimos casos de algum secretário, algum ministro que possa falar algo, né, que desalinhe com o que ele vem determinando o país. Então eu vejo isso como uma grande liderança, porque às vezes você tem um ministro que fala uma coisa, outro ministro que fala outra. Teve ali algumas cabeças batidas no início do ano, mas isso foi pontual e hoje o governo eu vejo bastante alinhado, né? Com relação ao Alckmin, então o Enoch citou, eu fiz um comentário, tem isso registrado no Facebook, que o Alckmin perde a eleição no dia 1º de agosto. Já no 1º de agosto ele já tinha perdido a eleição, na minha análise, e ele estaria levando para o segundo turno o Haddad, que inclusive a gente conversou muito sobre isso, né? Na outra emissora, inclusive Sim. Você me entrevistou, a gente conversou sobre esse aspecto. Sim. Isso em agosto, né? Início de agosto. E aí eu dizia, o Alckmin perdeu a oportunidade, né, de ir para o segundo turno e ele levará o PT ao segundo turno com a estratégia adotada, sendo ele o candidato do estamento burocrático, não o Bolsonaro e não o Haddad. Mas na sequência, no segundo turno, o Haddad assume essa liderança sobre o estamento burocrático, passando ele a ser o candidato do sistema. Mas antes era o Alckmin, né? E ele cometeu alguns erros estratégicos e acabou que ele afundou, naufragou, né? Sobre a questão de floresta, nós não podemos esquecer, professor, que em 2016 nós tivemos também uma explosão de queimadas no Brasil e os números dizem que foi até maior do que 2019. Isso eu não vejo exatamente como um erro ou culpa de governo. É lógico que o governo pode minimizar com várias ações e eu vi que naquela época, tanto o governo Lula quanto o governo Temer, todos os governos sucessivamente foram trabalhando para evitar queimadas. Mas isso realmente é algo quase impossível. No período de julho até agosto, setembro, realmente o Brasil é um forno e esse ano de 2019 foi o ano mais quente, segundo análises da própria ONU e da NASA. Foi o ano mais quente dos últimos 140 anos que se tem registro. Então, realmente, há fatores que ultrapassam a possibilidade de evitar uma questão dessa, como as queimadas, né? Mas em 2016 o Lula era presidente e, lógico, teve anos que teve menos, o gráfico ele é assim, né? Ele não é um gráfico crescente, porque a gente até veria uma incompetência ou maldade dos governos sucessivos, mas o gráfico ele é assim. Então depende também de questões climáticas, não é só também de política de governo. Essa é uma avaliação que eu acho que é válida fazer. Ok. Bom, assim, ainda no âmbito nacional, né, eu quero entrar na questão hoje do Lula livre, né? O Lula livre é uma pauta, né, que 2018 ela toma um corpo muito grande. Esse ano, até por parte aí do MP, né, Dallagnol agora pede Lula livre, o que assim, enfim, demonstra aí as fragilidades que hoje a Lava Jato se apresenta. E aí eu pergunto para vocês nesse sentido, né, qual que é a avaliação hoje da Lava Jato, dessas revelações da Intercept e hoje, o que culmina, né, aí nesse Lula livre? Porque o que nós temos hoje, né, é o ex-presidente Lula pautando que ele não sai enquanto ele não tiver aí a sua inocência declarada. E ao mesmo tempo a gente vem vendo uma mobilização por parte do MPF, como se estivesse até fazendo uma meia-culpa, né, nesse processo todo enfim, e coloca aí hoje em xeque essa discussão. Então, assim, qual a avaliação hoje do Lula livre, da Lava Jato, da Intercept e as consequências disso hoje para o Estado brasileiro? Primeiro a gente tem que registrar a fragilidade e até o comprometimento da cobertura que a imprensa brasileira fez do caso. Precisou vir lá dos Estados Unidos o Greenwald, né, para lançar aqui uma filial do seu site famoso, né, o Intercept, que deu voz e vez ao Snowden e ao desmascaramento da política de invasão dos Estados Unidos nos celulares, na intimidade de todas as pessoas desse planeta. Então, um jornalista bastante investigativo, que veio e fez revelações que, não surpreendentemente, estão desmontando a Lava Jato. Não foi uma reportagem do Globo, do Estadão, da Veja. Houve até mudanças nas linhas editoriais desses jornais que se associaram, muitos deles, a Folha, a Veja,
ao Intercept, reconhecendo o trabalho, né, revelador, né, que esse jornalista norte-americano, com a sua equipe, o grupo que ele conseguiu reunir aqui, né, fez e desmontou uma operação que era insensada, né? Fez do juiz Sérgio Moro uma espécie de semideus nesse país, todo mundo achando que... Né, eu vi aqui no Fórum de Cuiabá o pessoal da AMAN, o juiz Zé Alvarenga, a juíza Selma Arruda, todo mundo se vestindo ali com cartaz e dizendo: nós somos Sérgio Moro. Agora que as revelações vieram, não, o pessoal do MP também foi lá, Paulo Prado, Roberto Turim, ocuparam a porta ali do fórum para dizer: nós somos todos Sérgio Moro, quando começava a ver a crítica às posturas do juiz. E passou o tempo e o pessoal da AMAN não fez essa autocrítica ainda. Já tem gente do PSL, gente do bloco bolsonarista, como o Demétrio Magnoli, que é um analista muito reconhecido, o líder do PSL, antigo líder do PSL, o deputado pornô lá de São Paulo, todos fazendo essa autocrítica de uma estrutura de poder baseada e construída a partir de mentiras. O judiciário brasileiro e o Ministério Público se desacreditaram profundamente nesse processo. E, evidentemente, que nós ainda vamos ouvir falar disso muito tempo, porque a soltura do Lula não se resolve com uma ou duas decisões. Amanhã o processo será retomado lá pelo STF, né? O Lula está insistindo em ter a sua liberdade plena para poder sair da prisão, não está aceitando a prisão domiciliar, né? E aí poder falar para o povo, poder continuar expressando a sua política, como defendem alguns juristas, como o Serrano, né? Pedro Serrano lá de São Paulo e outros, né, que têm defendido: não, o Lula precisa ser solto logo, precisa ir para as ruas, precisa estar no movimento. Mas o importante por trás disso não é o Lula, não é um outro, é o devido processo legal, o desgaste do judiciário, que é um dos poderes que a gente também tem visto em matérias recentes aí, onde existe um assintoso privilégio salarial, né? Eu falo aí do juiz dos 60 salários recebendo auxílio moradia, né? E aqui em Mato Grosso a gente vê isso, né? Juiz e promotores com auxílio moradia, apesar de terem imóveis, e defendendo isso com unhas e dentes, e dizendo que a tentativa de estabelecer uma lei de abuso de autoridade seria um assinte, um desrespeito a eles, juízes. Mas essa lei de abuso de autoridade, ela só será implementada se um promotor de justiça fizer uma denúncia. Só será decidida qualquer punição para o juiz se um magistrado achar que os elementos probatórios ali no processo apontem para esse abuso de autoridade. E um abuso de autoridade que não visa proteger políticos de PT, do PDT e tal. Eu imagino, e aí o próprio ministro Gilmar Mendes tem falado isso, as situações que vive o nosso povo pobre. Jogado, uma garota lá no norte, né, jogada numa cela junto com homens. E o juiz, impávido colosso ali, precisou via mídia, denúncia, para que aquela situação fosse resolvida. Quantos e quantos estão aí presos numa cela inacreditável, com 50, 60 pessoas jogadas de qualquer jeito, como animais, né? Dentro de uma cela, num verdadeiro vestibular para o crime, né? Ali só se pode forjar novos soldados para o PCC e para o Comando Vermelho, né? Eu lembro um estudo lá na Alemanha, o pensador Wilhelm Reich,
ele discutindo a criminalidade na Alemanha, no tempo da superinflação, lá na República de Weimar, ele dizia: me espanta que as pessoas não matem mais, não assaltem mais. A gente vê a violência em Cuiabá, vê a violência no Brasil, vê aquele estado de carnificina no Rio de Janeiro e a gente fica assustado, mas é espantoso que as pessoas não assaltem mais, não matem mais, tal as condições que a maioria do povo vive. Você anda pelas ruas de Cuiabá, vai ali no CPA, estacionar um carro na Avenida CPA, são drogados, os caras nem raciocinam direito, estão ali recebendo seu carro e fazem ameaça e você acaba pagando para... Entendeu? Isso faz parte da nossa... A miséria está escancarada nas nossas portas, enquanto uma casta privilegiada, que é essa casta do Poder Judiciário, essa casta do Ministério Público, que há muito tempo, o Ministério Público há muito tempo não fala em direitos humanos. Antigamente você tinha promotores aqui em Mato Grosso que se destacavam pela defesa dos direitos humanos. Agora, tem denúncias aqui e ali, na estrutura de poder, é o Ministério Público se associando com o governo do Estado na questão da Grampolândia. Essa é a denúncia que está sendo examinada. E é o próprio Ministério Público, estranhamente, que está examinando. Então, a situação criada em torno da Lava Jato, ela repercute no país, mas repercute muito em cima do Judiciário e do Ministério Público. Instituições que foram muito empoderadas, e ponderadas por nós que saímos às ruas para defender, né, o Ministério Público e que, de repente, atropelaram todos os freios constitucionais. Né? De repente está o juiz lá da Lava Jato atuando junto com o procurador, com o promotor, quando um tem que fiscalizar o outro, é o que a Constituição estabelece. Tem que haver ali uma permanente desconfiança para apurar se o trabalho de um está sendo feito com a devida, o devido critério, com o devido respeito à legislação e à Constituição. Delegado, promotor, juiz, existem para atuar de forma separada, distinta e sob um controle cada vez maior da sociedade. Cadê a tal transparência? Você não pode... às vezes eu abro lá os sites do Poder Judiciário, do Ministério Público. É difícil você saber onde estão os promotores, quantos ganham, quais os privilégios que eles se pagam. Quer dizer, a transparência não foi adotada como uma regra. Eles ficam fechados em si e tudo isso é o que está se revelando por trás da Lava Jato, por trás dessa questão do Lula. Por trás da questão do Lula, essa discussão de amanhã, ela vai envolver diversos outros processos e diversos outros cidadãos. Então é um momento de aprendizado importante para todos nós. Ok. A gente vai terminar esse primeiro bloco aqui. O Manuel volta também fazendo uma avaliação aí, Lula livre, Intercept, Lava Jato. Continue nos acompanhando, TV Gazeta, canal 19.1, programa Confronto de Ideias. Why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find. Baby, like, oh, how'd you do the thing? The way that you do it and she ain't even sure. Adai Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. Chegou o Mutirão Fiscal. Você negocia, Várzea Grande avança. Entre os dias 16 de setembro e 18 de outubro, você terá a oportunidade de quitar suas dívidas de ISSQN, Alvará, IPTU e outras taxas, com até 95% de desconto nos juros e multas ou em 36 vezes. O Mutirão acontece na sede da Prefeitura e na Subprefeitura do Cristo Rei. Contribua para uma cidade ainda melhor. Prefeitura de Várzea Grande. Amar, cuidar, acreditar. Alegria, alegria, pessoal! O Aquapark já está abrindo também nas segundas-feiras. Quem não tem tempo de vir ao Aquapark nos finais de semana, agora pode vir na segunda-feira, das 9 às 17 horas. Nosso restaurante atende o dia todo com comida deliciosa, porções, sanduíches e bebida geladinha, além, é claro, de muita água.
Temos piscinas, toboáguas, caiaque, pedalinho, tirolesa, espaço para festas e comemoração de aniversários. Bem pertinho de Cuiabá, a apenas 20 quilômetros. Agora ficou melhor ainda, né, gente? Aquapark abre também na segunda-feira e com preço legal. Adulto paga R$50, criança até 4 anos não paga nada e de 5 a 10 anos paga meia. Qualquer dúvida, pode ligar agora aqui pra gente. 999520330, 999189040 e WhatsApp 999999102. Aquapark. Tô à toa na vida, tô à toa de cara, tô à toa na vida. A sua saúde agradece quando você se preocupa com ela. E cuidar da hipertensão é uma forma de manter seu coração tranquilo. Afinal, 1 em cada 4 pessoas sofrem com ela. E para te ajudar, a Unimed Cuiabá oferece o programa Sob Controle. E ainda está com ótimas ofertas em todas as farmácias Unimed. Ômega 3, R$ 34,90. Medidor de pressão digital, R$ 89,90. Balança digital, R$ 62,90. Viva bem e conte com o nosso apoio. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Confronto de Ideias, aqui na TV Gazeta, canal 19.1. Estamos recebendo aqui o jornalista Enoque Cavalcante e o analista político Manuel Carlos. Nós estávamos no primeiro bloco, fazendo uma fala sobre Lula livre, que hoje, para além de um pedido, hoje da militância, passa a ser um pedido do MPF, quando o Dallagnol entende que hoje Lula deve sair para o semiaberto. Em termos disso, a gente também tem uma discussão da Lava Jato e hoje da Vaza Jato. Então agora eu passo aqui para o Manuel para fazer uma análise sobre essas 3 ponderações e ao mesmo tempo quais são as consequências disso hoje aqui para o Estado brasileiro. Sim. Cris, a verdade é o seguinte, ocorre que nós temos que separar essa questão do Lula e da Lava Jato em si. Eu até estava ouvindo atentamente aqui o professor Enoque e até fiz algumas anotações, Tô com o celular aqui, mas é para fazer anotação, para não me perder, até porque o tema ele é bastante amplo, Nós tivemos na Lava Jato mais ou menos 50 países envolvidos na operação, Então é difícil você falar uma operação que foi feita para prender o Lula. Isso para mim não faria muito sentido. Foram quase 500 pessoas indiciadas, Então, de alguma forma, nós tivemos pessoas até estrangeiros indiciados e investigados pela Lava Jato. Nós tivemos 155 pessoas condenadas, além do Lula. E lembrando, muita gente coloca a fatura no colo do Moro, mas o Moro condenou o Lula em primeira instância e a condenação dele foi confirmada em segunda instância. É óbvio que nós temos que avaliar quem cometeu o delito, seja quem for. Pode ser de direita, de esquerda, cometeu o crime, tem que ir para a cadeia. Esse é um ponto que nós defendemos. Sobre a questão de lotação de presídios, nós temos aí, infelizmente, realmente presídios bastante destruídos no Brasil, mas nós não podemos dizer que nós temos muitos presos, muito pelo contrário. Nós temos hoje uma população carcerária menor do que se a gente fosse colocar todos os bandidos atrás das grades. Porque hoje nós temos só de homicídios no Brasil, somente 7% dos casos, então se a gente tem 100 homicídios, 7 vai a julgamento. Ou melhor, 7 tem uma pessoa indiciada, 7%, 7 de 100. Então nós temos aí 93 homicidas andando livremente na rua. Isso sem contar outros delitos. Porque se homicídio não se pega 93%, imagine outros delitos que às vezes até é menor, roubo, furto, Enfim. Então nós temos aí realmente uma população carcerária, no meu ver, menor do que nós deveríamos ter. Ninguém quer prender inocente. A prisão ela é feita para aquele cidadão que não é possível conviver em sociedade. Aquele cidadão que ele precisa sair do meio do convívio para dar paz ao restante da população é que deve ir para a cadeia. Ninguém quer que inocente vá para a cadeia, Sobre a questão do judiciário, eu vou concordar com o professor Enoque sobre a questão de muitos privilégios.
Nós temos aí salários exorbitantes, um inchaço da máquina, servidores, né, principalmente do judiciário. Realmente não existe hoje um portal transparência que você vai lá e descobre o que vai para o bolso do promotor, do juiz. Eu concordo com o professor Inoc. E a reforma, justamente a reforma da Previdência, eu vejo que é uma das formas de combater isso. É lógico que não vai acabar com o salário de um promotor, de um juiz hoje, mas vai no longo prazo fazer correções. Agora... Mas eles estão, inclusive, retirados, né, da reforma da Previdência. Eles não estão, né? Ocorre que alguns servidores, eles estarão optando, eles terão alguma forma de optar por fazer uma previdência privada, mas o teto está mantido. Existe um teto e esse teto todos serão enquadrados nesse teto. Lógico. O judiciário não. O judiciário, os juízes e promotores, sim, eu entendo. E eu concordo que deveria entrar. Concordo plenamente. Tá? Eu não tenho a menor dúvida disso. Sobre a questão da gente pensar em pobreza, associar a pobreza à criminalidade, é um outro ponto que eu discordaria. A direita, né, pensa da seguinte forma, que a pobreza ela não está intimamente ligada à violência. Nós entendemos que o que está atrelado à violência não é a condição financeira, e sim a questão moral. São os valores que estão se perdendo, não são os valores monetários, e sim os valores morais. Sobre questão de violência, já que entramos nesse ponto, eu preciso fazer aqui um paralelo, que no ano de 2019 nós tivemos aí uma queda no número de crimes violentos no Brasil, e esse número deve ser lembrado. Algumas ações que podem ser atribuídas ao governo Bolsonaro, outras a uma questão mesmo de uma sensação de segurança maior, talvez por termos aí um presidente, um ministro que tenha uma linha mais dura, embora não tenham passado as reformas, em especial do Código Penal e do Código de Processo Penal, mas de alguma forma você tem ali uma sensação de segurança que isso vai transmitindo para a população, e nós entendemos que isso também refletiu nessa queda da criminalidade. Mas nós entendemos que isso não está intimamente ligado à questão financeira. Não, mas só voltando aqui, né, a questão do Lula livre, né, Lava Jato e Vaza Jato, porque assim, você disse que uma coisa não justifica a outra, mas eu te pergunto, o que está se apresentando com a Vaza Jato aí, as revelações do Intercept, é que juízes e promotores agiram, né, para, assim, como você disse, 155 foram condenados, mas assim, isso está sendo explícito, né, que houve uma combinação aí daqueles que deveriam atuar de maneiras distintas em lados opostos, né, combinando aí uma série de decisões. Então eu pergunto para você, nesse caso, você entende que os fins justificam os meios? Não, eu não entendo dessa forma. Porém, a gente entende claramente que comunicação entre juiz, entre os promotores, isso acontece em todos os casos. Todo promotor e juiz conversa. O teor das conversas, se eu fosse juiz ou se eu fosse promotor, talvez eu não teria tido aquela postura, talvez eu não teria trocado aquele tipo de mensagem. Mas a avaliação da corregedoria, né, do Ministério Público, dos corregedores, foi que aquilo não teria problema, que aquilo foi, talvez... não precisavam ter feito, mas que aquilo não configurou crime. E os dados, né, vazados pelo Intercept, ficou ali, na verdade ficou-se, através de uma investigação, comprovado que tem muitos dados adulterados. Então é difícil a gente avaliar aqueles dados como fielmente as conversas que foram tidas. Mas aqueles dados que foram revelados demonstrou ali uma conversa, um alinhamento, que na verdade a gente até já viu isso acontecer. O próprio Lula falou com ministros do STF. Então havia esse tipo de conversa. O que eu acho que não deve acontecer é a intervenção de um poder no outro. Só que aí voltando a um ponto, sobre esse monstro, né, em termos de poder, esse monstro em termos de poder do Ministério Público e do Judiciário foi criado pela Constituição de 88. E não foi a direita que estava lá votando, era o centro e a esquerda que estavam lá, que redigiram a Constituição de 88. Esse paralelo eu faço. Inclusive, há bastante críticas com relação a essa Constituição cidadã por parte da direita, né? Que essa Constituição realmente ela privilegiou muitos setores e atribuiu um Estado gigantesco, um inchaço da máquina, que hoje nós estamos aí pagando caro por isso. Ok.
Bom, ainda no cenário nacional, e já começando agora a trazer para o local, né, a gente tem aí uma decisão a priori, né, Nock, com relação à cassação do mandato da ex-juíza Selma Arruda como senadora, né? Inclusive já há uma série de especulações aí de nomes, né, que se colocam à disposição para o possível pleito. No entanto, a ex-juíza Selma Arruda, ela foi eleita, inclusive, com uma plataforma e com um discurso de que a moralidade, né, essa ideia de paladina da moralidade foi aí a grande referência dela, né? Inclusive no momento em que ela se alia ao discurso Bolsonaro num determinado momento. Então, assim, como é que vocês estão avaliando agora, né, esse aspecto Selma Arruda, né, essas movimentações que os partidos vêm fazendo, né, em relação a uma possível eleição, e qual que é o quadro que está posto nesse sentido? Enoque. A Selma Arruda é um fenômeno. Ela se elegeu como resultado da onda Bolsonaro. Se fosse o Cacareco, teria sido Cacareco. Se fosse um jumento, sei lá, se botasse qualquer coisa lá, teria sido ali. Porque havia uma onda antipetista, ainda não bem explicada, há vários estudos aí, mas foi a onda que elegeu a juíza Selma e ela se mostrou incompetente para usufruir dessa glória momentânea que ela teve. Então ela, atrapalhada em cima de atrapalhada, já foi cassada pela unanimidade da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, deve ser cassada, deve ter a sua cassação confirmada lá, e nós vamos nos esquecer da juíza Selma muito rapidamente. Essa é a triste história da juíza que foi sem nunca ter sido. Ela não vai representar nada na história da nossa cidadania mato-grossense, e continuaremos a ter a professora Séries como a referência, a senadora que cumpriu seus 8 anos de mandato com muita dignidade. O processo de sucessão, a Justiça Eleitoral, pelo que eu tenho até escrito no meu blog, ele já está mais ou menos alinhavado para provocar uma economia. Então, ano que vem teremos a eleição dos prefeitos e, junto com a eleição do prefeito, a eleição do sucessor, né, desse bluff eleitoral que foi a juíza Selma. Eu acho que é natural que os partidos se movimentem. Júlio Campos, aquela múmia do DEM, está aí, está querendo sonhando em voltar para lá, mas ele tem esse direito. Agora, eu acho que dificilmente a população vota no Júlio. Eu acho que também a renovação da política de Mato Grosso é muito lenta. Eu saúdo aqui, você falou que eu sou educado, porque eu fico entusiasmado quando eu vejo um novo polemista, um novo debatedor surgindo no cenário. Obrigado. A gente encontra Onofre, Alfredo, então são aquelas mesmas, entendeu? Infelizmente, essa semana morreu, inclusive, um que despontava aí, que é o Marcelo Ferraz, escrevia artigos interessantes, se preocupava em discutir as coisas, em assumir de peito aberto as suas posições, e isso faz falta em Mato Grosso, quem tem essa coragem. Eu frequento alguns canais de Zap, eu fico vendo lá como se discute o Brasil, o Bolsonaro, o Lula, e xinga-se o Lula, os filhos do Lula, mas fala-se pouco das ações que acontecem em Mato Grosso. O Mauro Mendes chegou hoje aqui, hoje está no noticiário, dizendo: não vou apoiar um candidato envolvido em corrupção. Mas ele mesmo está sendo... tem uma série de processos sobre corrupção, um dos mais escandalosos episódios da vida política mato-grossense é esse episódio desse apartamento lá, que a juíza achou que devia ser dela, mas ela não podia assumir, isso diz o processo. E aí o Mauro acabou comprando, depois passa para a juíza, que é mulher do sócio do Mauro. E isso não é discutido na mídia como deveria, e o Mauro fica aí querendo posar de moralista. É um absurdo. É claro que a gente tem que cobrar também, que o Emanuel tem que ter a coragem de enfrentar lá a CPI, parar com esse embaraço. A atuação do Misael Galvão lá na comando da Câmara tem sido escandalosa, brecando de todas as formas um debate que a sociedade está querendo ver. Vamos antecipar a eleição, vamos discutir logo isso, porque senão na eleição do ano que vem só vai estar se discutindo o paletó. E discutir o paletó do Emanuel
é discutir também, mais uma vez, a ineficiência do Ministério Público. Os senhores aí, né, que se pousam de moralista, mas cadê os processos que o Ministério Público deveria ter feito em torno do Paletó, em torno do Alexandre César, em torno dos deputados todos, o Gilmar Fábio, que sempre está aparecendo desses escândalos, né? O Domingos, José Domingos e outros, né? O ex-deputado federal do PP, aqueles todos. Então apareceram vários daquele. Não há um processo. O que faz o Ministério Público? O promotor ganha 50, 70, 80, 100 mil reais para fazer o quê? Existem 300 promotores no Mato Grosso. A gente conhece 20, 10. O resto tudo está lá só vivendo a sua vidinha, né, com o seu alto salário. São os concursados, não são os vocacionados. São poucos vocacionados para a luta, para ajudar a cidadania a exercitar a democracia. A democracia não nasce feita. Desde lá do Sócrates, do Platão, que nós estamos aperfeiçoando ela. E essa é a nossa tarefa. Não é para pegar um belo salário e ficar, né, curtindo a vida, vai lá no coco bambu, fica comendo camarão, viaja para não sei para onde. Poxa, e os milhares que estão aí se transformando em soldados do Comando Vermelho dentro das prisões. O sistema de prisão, ele é denunciado lá desde esse ajuntamento ressocializa alguém? A direita tem a coragem de dizer que aquilo ressocializa? Prende para quê? Para virar soldado do crime. Aí depois fica reclamando, minha casa foi assaltada, minha filha foi estuprada. Meu Deus do céu, o cara está ali dentro, junto com 40, ele é estuprado, ele é violentado. Né? A gente tinha aqui o Lino Rossi, era esse? Que vivia na TV Gazeta, do Dorileu lá, defendendo o estupro. Esses programas policiais nojentos que a TV Gazeta, né, fazia antigamente, hoje já moderou, já está lá o Edivaldo Ribeiro, deu uma moralizada nisso. Mas defendia e propagava o estupro. Esse Datena, esses programas todos aí, Ratinho, é uma vergonha o jornalismo, né, ter feito isso. Então, o Ministério Público, as autoridades, todos nós temos que ter um compromisso com a Constituição, com a defesa da democracia, com a construção de um processo que não para. Não parou na eleição do Mauro, na eleição do Emanuel. Então, nós temos o desafio de eleger um senador que honre, né, o mandato que vai receber. Eu gostaria de ter vários candidatos. O Fávaro quer ser candidato, diz que está com agronegócio, deixa o Fávaro ser candidato. O Sebastião Carlos quer ser candidato, deixa o Sebastião Carlos. A esquerda deve lançar um candidato, a direita deve lançar um candidato. E o debate de ideia deve prosseguir. Eu lamento muito esses negócios de horário eleitoral, essa mordaça que existe. Né? O debate político praticamente não acontece. Não. Aí vem a compra de voto, vem a corrupção. Por quê? Porque o debate fica asfixiado. Aí nós temos que festejar programas como esse que você comanda. Já pensou se tivesse um desse por dia? E outros debatedores estivessem se revezando e as pessoas pudessem assistir, não ficar só na novelinha da Globo? É isso. E isso que a Doc disse é verdade, as movimentações são grandes. A gente teve 11 candidatos ao Senado na eleição e agora já se dizem que pode ter aí até 13 candidatos. Tá. Mas é bom, acho que o processo democrático é isso, né? E é vai politizar mais a eleição. Vai politizar mais, eu acho que isso é importante, qualifica o debate, né? E que se tem espaço para isso. Manuel, então eu volto agora aqui com você, né? Você que é da direita, você que acaba tendo aí um raciocínio ideológico mais próximo da Selma Arruda, que teve aí uma fala de moralidade dentro da campanha, mas é justamente pega aí, né, num processo de cassação envolvendo o Caixa 2, que é crime de corrupção, né? E hoje a gente tem movimento já no Estado com relação a isso. Então, qual é a sua avaliação hoje aí desse cenário? Tá, eu concordo em muitos pontos colocados pelo professor Enoque com relação à senadora Selma, né? Eu diria que quase tudo que o senhor disse sobre a Selma eu concordo. O primeiro ponto é que, embora o voto seja secreto, eu posso revelar o meu, não votei na Selma, né? Mesmo tendo colégio, sendo do Colégio Eleitoral de Mato Grosso, não votei nela. No dia da filiação, ela deixou bem claro, né, que ela não
estaria filiando ao Bolsonaro, e sim ao PSL. Hoje a gente vê que nem ao Bolsonaro e nem ao PSL. Né? Podemos, mas quando ela afirma isso, eu, enquanto analista, eu preciso ver algo que ninguém está vendo, ou que a maioria não consegue enxergar. Então eu fui aprofundar, né? E quando ela disse eu não estou me filiando ao Bolsonaro, ela não estava dizendo da pessoa, ela estava dizendo daquilo que ele defendia. Então esse é um ponto que as pessoas precisam. O que é mais grave sobre o aspecto da direita, eu diria que não só da militância bolsonarista, mas isso sobre o aspecto da direita, dos conservadores, isso se torna mais grave do que dizer que não votaria no Bolsonaro. Era dizer que não concordava com as posições de direita. Isso é mais grave, do meu ponto de vista. Vou discordar de um ponto, que o senhor coloca a onda Bolsonaro. Para mim, o que nós vivenciamos em 2018 foi uma enchente Bolsonaro, né? Muito graveto, muito tronco, muita garrafa PET entrou, né? A gente está vendo isso, eu já vi daquele momento e a gente está vislumbrando isso agora. Geladeira velha. Tudo, muita coisa, né? Muitas Selmas e muitos Frotas da vida, né? Não estou questionando a idoneidade da senadora, mas a posição política. Nós observamos que ao longo desse último ano, 1 ano e meio que ela entra para a política, ela deixa um rastro de muitos desafetos, muitos atropelos, muitas falas fora de contexto, muitas questões aí que deixam dúvidas, acusações, enfim, tanto à família Bolsonaro, quanto a questão do próprio tribunal aqui no estado de Mato Grosso, e não estou defendendo ninguém, né? Não estou defendendo o judiciário, mas eu acho que tudo isso tem que ser esclarecido. Cometeu-se o crime, pode ser, conforme eu havia dito, pode ser de direita, de esquerda, eu acho que tem que pagar. Mas outro, aí tem o argumento, mas vários fizeram, mas os que foram pegos têm que ser pegos pela justiça que foram pegos. Sim, se for comprovado, tem que caçar também. A questão é aquilo que eu disse, né? 7% dos homicidas no Brasil vão a julgamento. E os outros 93% não foram pegos. Imagina 7%, em relação a crime eleitoral. Sim, então 7%, vamos jogar um número, 10% dos crimes eleitorais são pegos. Eu diria que até menos. Os outros 90% não foram, nós temos que punir quem foi pego, né? Essa é uma realidade que nós vivenciamos hoje. Então, infelizmente, aí nós temos uma situação triste para a política, nós não ficamos felizes com ninguém ser pego, ou preso ou condenado, né? Isso seria inconsequente, a gente fica comemorando condenação, mas é fato que é uma página triste, mas que essa página tem que ser virada. Acredito que possa surgir vários nomes aí para o Senado em Mato Grosso, muitos, dependendo do cenário, pode favorecer A ou B, dependendo do cenário, se tiver 13 candidatos, nós podemos aí até, às vezes um candidato que a gente acredita que tenha pouca chance, ele pode passar a ter chance, porque aí você pulveriza a votação. Acredito que o pessoal do agro, eu não diria nem só o pessoal dos mega, né? Que aí nós temos aí 15, 20% do agro que é detentor de uma potência grande financeira. E aí 80% do agro é pequeno e médio. Mas eu acredito que esse pequeno e médio deva se posicionar diferente até dos mega, desses 20% grande. Eu acho que vai haver uma cisão no agro, é uma opinião quanto analista. Eu acredito que o pequeno e o médio pode se posicionar num candidato mais à direita ou de direita, tendo esse candidato, inclusive, o apoio do Bolsonaro. E hoje, no Mato Grosso, nós temos claramente o nome do Nelson Barbudo. Isso fica claro. Muita gente cita o Medeiros, mas o Medeiros, com certeza, ele vai atrair esse desgaste do rompimento da Selma, embora nunca tenha sido aliada do Bolsonaro, né? E nem ele entende dessa forma, mas o rompimento dela com o PSL, isso leva um desgaste para o Medeiros e dificilmente, ou quase impossível, o Bolsonaro apoia o Medeiros, mesmo aconteça aí cargas d'água, o Bolsonaro de repente sai do PSL, que isso também é algo que não é descartado até o final do mandato. Há divergências dentro do partido, e isso fica claro, mas eu não acredito que o Bolsonaro apoiaria o Medeiros, eu acredito que esse apoio poderia ser canalizado para o Nelson. Inclusive, nós temos aí um outro paralelo que tem que ser considerado. O Nelson tem um alinhamento muito grande com o agro, ele tem se comportado bastante aliado e alinhado ao agro, e o primeiro suplente, que foi, vamos dizer assim, foi o procurador Mauro de 2014, né, que o procurador Mauro explodiu de voto e não se elegeu,
Na época, eu acho que ele foi o 5º mais votado e não se elegeu. Nessa candidatura, nós tivemos outro fenômeno, que foi o Galli, que foi o 6º mais votado e não se elegeu. Então, o mesmo fenômeno ocorrido lá em 2014 com o procurador Mauro ocorreu agora com o Vitório Galli. Lá aconteceu com a esquerda e agora com a direita, né? Então, tá pago, né? Ficou kit. E com a vitória do Nelson, caso o Nelson venha a ser candidato a Senado, com o apoio do Bolsonaro, o Galli vira deputado. Então, isso acaba sendo aí interessante para o próprio Bolsonaro e acredito que seja aí uma cerejinha do bolo para o Bolsonaro realmente se manifestar com relação a essa campanha, né? A essa candidatura. Há muita gente que fala que essa cassação da Selma ela está certa em Brasília, que isso não há, porque dificilmente o TSE vai passar por cima de um 7-0 do TRE de Mato Grosso. Há também movimentações de todos os lados. É evidente que a senadora ela está buscando bons advogados para tentar reverter essa decisão, embora eu acredito que seja muito difícil, não só tecnicamente também, mas é possível, nada é impossível para a justiça, inclusive... Quando eu era estudante de Direito, tinha um termo que a gente usava como piada, né? Dura lex, sed latex. A lei é dura, mas estica, né? Então tudo é possível no judiciário. Você sempre vai ter ali 2, 3, 4 posições. Mas acho difícil um 7-0 ser revertido. E acho também um equívoco, até da própria direita, uma direita mais histérica, né? Aquela mais... porque é evidente que a militância de direita ela não é tão... preparada quanto a militância de esquerda, isso é um fato, isso não é nenhuma análise, algo subjetivo, né? Isso é objetivo, é evidente isso. E aí essa direita mais histérica, não, ela está sendo injustiçada, compra essa narrativa, mas aí acaba se comportando da mesma forma, né, daqueles críticos com relação ao Lula livre, que aí voltando a esse ponto. Teve prova? Teve condenação? Merecia uma condenação menor, uma condenação maior? Poderia estar no semiaberto? Aí é uma discussão jurídica, mas é aquela história, se cometeu, que se aplique os rigores da lei. Isso é o princípio básico dos conservadores. Eu digo não só dos conservadores, mas eu digo do conservadorismo. Ok. Bom, eu vou deixar agora para a gente já começar como reflexão, quero entrar mais aqui no cenário local, né? Já que a gente falou dos 8 meses de Bolsonaro, acho que a gente já tem aí também 8 meses da gestão de Mauro Mendes. E temos já aí quase 2 anos e 8 meses também da gestão de Emanuel Pinheiro. Então, fazer aí uma avaliação dessas 2 gestões, né? Mas começando aqui pelo estado de Mato Grosso, né? Que a gente avança aí 8 meses de mandato. O governador Mauro Mendes que enfrentou, né, uma greve histórica aqui no estado, que foi a greve da educação, né? E que isso, consequentemente, vem levando aí a uma avaliação hoje desse governo. Então eu começo perguntando para vocês, antes da gente entrar na questão municipal, porque daí a gente entra na questão eleitoral também, temos eleições 2020. Temos o intervalo agora? Isso a gente vai começar aqui, depois a gente dá um intervalinho e continua. Mas assim, quero começar agora já pautando aqui, iniciando com vocês, né? Mas a gente volta, tem outro bloco. Isso, temos um terceiro bloco para a gente trabalhar agora com essa temática. Governo Mauro Mendes, né, e eleições 2020. Volto aqui com o Enoque, né, para a gente começar aqui a fazer uma análise aí de 8 meses de Mauro Mendes, governador de Mato Grosso. O pessoal às vezes fala, ainda está cedo, né? São 8 meses e tal, o governo está começando, a gente não viu nada ainda desse governo, mas a verdade é que o Mauro mesmo, ele puxou a antecipação da sua avaliação quando ele começa o seu governo com aquele pacote de maldades, né, lá e tal. Ele briga com servidores, briga com o empresariado, né, e estabelece um estado de calamidade, concentra muito as decisões políticas lá do Palácio, né, não dialoga com os partidos. Aí já tem até alguns setores do DEI se mexendo e questionando. Hoje haveria um conflito dentro do DEI com relação à participação da eleição de Cuiabá, né? O grupo do Júlio, o candidato do Júlio, o candidato... Então, o Mauro Mendes, ele se transformou num continuador da crise, ele criou a crise para si mesmo, com esse estado de calamidade. Estado de calamidade não confirmado lá em cima, né? Lá nas esferas da União. E cria a crise ao peitar
a principal base eleitoral do nosso estado, que é o servidor. Esse conflito desnecessário com o Sintep. Mostrou que não negocia, ficou ali fechado nos gabinetes, sem sair, sem exercitar um pouco o populismo, seja de direita, seja de esquerda, mas o diálogo. Eu, lá no Rio de Janeiro, eu acompanhei o primeiro mandato do Leonel Brizola, o grande líder. Aí quando tinha uma greve, assim, eu lembro de uma greve do pessoal das barcas lá faz a ligação Rio para Niterói. Aí tem uma greve, os caras estão fazendo uma assembleia lá em Niterói. O governador pega o barco aqui no Rio de Janeiro e vai para dentro da assembleia. Vai conversar e tal. Ouvir. Faltou ouvir. Eu acho que essa incompetência do Mauro é essa. Ele não ouve, ele vem com um perfil que é um perfil que se repete ao longo dos anos. O Dante de Oliveira, figura histórica daqui, sempre reverenciada, né, que começou comunista e terminou direitista, ele era do MR8, subia no caixote, defendia a revolução e tal, e depois terminou fazendo as privatizações, criando o Geraldo Riva, enfim. Esse é o Dante. Ele também foi afunilando. Chegava um momento que você ia em qualquer lugar, o Dante tem aquela panelinha dele. Vivia ali, não saía fora daquele grupo. O Pedro Táxi baixou para isso. O Jaime tem o seu grupinho. E o Mauro já começou com o grupinho. Ali é os sócios, é o não sei o quê, é o grupo de secretário, é o Galo que estava lá no Pedro e de repente também está no governo de cá. Quer dizer, ele que estava com o Pedro já rompe. Enfim, essa confusão se traduz na administração. Uma administração que não tem povo. É uma administração sem povo. É uma administração que pega um deputado Allan Kardec, eleito, tira ele do cargo para botar um amiguinho, Romualdo Júnior, cheio de processo, que provavelmente, se não tivesse esse mandato, estaria preso, como deputado estadual. E depois vem dizer que não vai apoiar candidato envolvido em corrupção. Entendeu? Ele está lá. Tira o Romualdo, bota o Allan Kardec lá, bota alguém da própria... do meio cultural para comandar a Secretaria de Cultura, né? O Paulo Trave, que é o subsecretário, é um homem com grande mobilidade dentro do meio, podia ser o secretário. Aliás, é um pouco o secretário de fato, né? O Paulo Trave. Né? O Allan Kardec fica ali, fazendo aquele meio-meio, administrando um PDT que ninguém sabe para onde vai. Verdade. O PDT vai para a esquerda? Pô, mas o vice-governador é do PDT. O PDT nacionalmente está batendo aí, brigando com o Bolsonaro, com o DEM, com esse governo da direita, e aqui está no colo do DEM. Quer dizer, Mato Grosso é confuso. É confuso. Bom, a gente vai para um breve intervalo, já voltamos aí com a análise do Manuel, falando um pouco sobre a gestão Mauro Mendes e também, rapidamente, sobre as eleições de 2020, que eu acho que é um tema bastante esperado e já bastante comentado nos bastidores. Alegria, alegria, pessoal! O Aquapark já está abrindo também nas segundas-feiras. Quem não tem tempo de vir ao Aquapark nos finais de semana, agora pode vir na segunda-feira, das 9 às 17 horas. Nosso restaurante atende o dia todo com comida deliciosa, porções, sanduíches e bebida geladinha, além, é claro, de muita água. Temos piscinas, toboáguas, caiaque, pedalinho, tirolesa, espaço para festas e comemoração de aniversários, bem pertinho de Cuiabá, a apenas 20 quilômetros. Agora ficou melhor ainda, né, gente? Aquapark abre também na segunda-feira e com preço legal. Adulto paga R$50, criança até 4 anos não paga nada e de 5 a 10 anos paga meia. Qualquer dúvida, pode ligar agora aqui pra gente. 999520330, 999189040 e WhatsApp 999999102. Aquapark. Tô à toa na vida, tô à toa de cara, tô à toa na vida.
Olá, estamos de volta então com o terceiro bloco do programa Confronto de Ideias, um bloco mais rápido até pra gente agora ir para as finalizações aqui. Então, Manuel, voltando aqui com você, Mauro Mendes, 8 meses, qual é a avaliação rápida para a gente poder falar um pouco aí sobre as eleições de 2020? Então, Cris, antes de finalizar, né, de entrar, eu já vou agradecer a participação, o convite. Muito obrigado ao Enoque, muito obrigado, Cris, obrigado a toda a TV Gazeta. O governo Mauro, eu vejo que existe uma premissa, né, básica de uma linha ideológica de atuação, que seria a social-democracia, uma linha mais centro-à-esquerda. Preso a algumas premissas, o Estado grande, arrecadador, grande, inchado, para que o Estado tenha condições de fazer os investimentos em infraestrutura, retirando isso do papel da iniciativa privada. É aquela máxima, você privatiza, mas você regula. Quer dizer, você privatizou, concessionou, mas você mantém o controle através de uma regulação. Ou seja, você não é a favor do livre mercado, da livre iniciativa, você é um Estado mais centro à esquerda. Você tem ali realmente um Estado social-democrata. Eu vejo esse cenário hoje para Mato Grosso. Nós tivemos aí, no primeiro ano de mandato, pelo menos 2 aumentos de impostos, tanto a questão do FETAB como o PLC 53, que não era somente a convalidação dos incentivos fiscais, era também aumento de impostos. E você, cidadão, pode ter observado aí durante toda a mídia que só falava-se em convalidação, revalidação, convalidação de incentivos. Só que essa informação ela não procede. No teor do projeto, eu estudei esse projeto, tinha sim aumento de impostos e muitos impostos serão aumentados a partir de janeiro. Infelizmente, nós tivemos aí a aprovação dessa pauta na Assembleia Legislativa, com alguns deputados que se posicionaram contra, como o Silvio Fávero, o Chuchu da Molim, agora não estou me recordando agora todos os nomes, mas esses 2 nomes foram os que mais se posicionaram contrário com relação a esse aumento de impostos. Poucos, no caso, mais ou menos 7. E Ulisses Moraes também, estava esquecendo o Ulisses. Então nós temos aí uma pauta mais social-democrata. Esquecendo os deputados da esquerda, né? PT. Ah, sim, verdade. O Lúdio Cabral votou contra, embora as premissas, né, eram diferentes, os argumentos eram diferentes, mas o Lúdio também votou contra, né? Então nós temos aí um Estado mais inchado, você tem aí um aumento na arrecadação já desse ano em 5%, previsto aí, através desse PLC, algo em torno de 30% de aumento da arrecadação ano que vem, o que é muito, muito grande, considerando que nós já pagamos muitos impostos, né? Então vai ter um aumento significativo já para o ano que vem, já teve esse ano e vai ter para o ano que vem ainda mais, e somente aí algo em torno de 3% de aumento no salário dos servidores. Então você tem aí, nós precisamos pagar salário, mas aí você aumenta 30%, sendo que só usa 3% para pagar o salário dos servidores. Então não é só isso, existem outros fatores também que ocasionaram. Então você tira o poder da iniciativa privada, você retira o poder de investimento do setor privado no Estado e aumenta o imposto, transforma o Estado num Estado gigantesco. Isso infelizmente tem acontecido no Estado de Mato Grosso. Na minha visão, na visão de direita, isso é uma visão equivocada, uma premissa equivocada do governo de Mato Grosso sobre esse aspecto econômico. Então nós temos aí, infelizmente, um Estado andando por uma mão e o governo federal andando por outra. Nós estamos perdendo o bonde da história em andar alinhado com o Paulo Guedes, com a política liberal, no caso de livre iniciativa. Não vou nem dizer liberal, porque liberal é uma ideologia. Com a política de livre iniciativa. Nós estamos perdendo essa grande oportunidade de crescimento do Mato Grosso. Gente, eu estou com o tempo aqui super estourado, mas assim, 1 minutinho eu peço para vocês aqui. Eleições 2020, qual é o olhar geral? E para a gente já deixar aí as considerações finais. Em Cuiabá, a eleição já está sendo disputadíssima, né? O Emanuel aí traçando 13 ou 14 partidos em torno dele, vacilando ainda de assumir plenamente a candidatura, com medo do paletó. É o medo que ele mesmo construiu, né? Porque ele não vai para a CPI, ele fica manobrando, a CPI nunca acontece. E a discussão que deveria já ter acontecido vai explodir na campanha eleitoral. O paletó vai ser o centro do trabalho da oposição. E algumas novidades. Aí eu acho que o Abílio, aquele grupo ali de vereadores, né, que tem demonstrado um trabalho muito consistente, vai ter uma candidatura. Será o Diego, será o Abílio, será não sei o que e tal. Eu acho que a esquerda ali, com o PT, PDT, PSB, né, o PSB está meio que vacilando aí, parece que
Já está indo para o colo do Emanuel. Mas pode ter outra candidatura. E tem o Victório Gale aí, que pode se tentar levantar como candidato da direita, né? Do campo à direita. Só que o Victório Gale, na minha modesta opinião, é muito desacreditado. Ele é meio se tornou muito folclórico. Ele exagerou na dose do folclore, né? Aquele negócio de atacar a homossexualidade do Mickey. Quer dizer, virou piada. Eu acho que o direitista assim, mais Álvaro Dias, né, o cara mais argumentativo, eles têm uma vida mais longa. Esses folclóricos, está aí a Selma, passam. Verdade. Manuel, rapidinho aí, 1 minutinho, eleições 2020. Então, hoje o cenário está aberto, eu vejo erros estratégicos de todos os lados, todos os pré-candidatos. Eu também acredito que há um erro estratégico por parte do atual prefeito de Cuiabá. E você tem aí 2 paralelos. Você tem essa situação, né, do vídeo e você tem o Emanuel Pinheiro, gestor. Então você tem 2 situações que o eleitor vai precisar avaliar, né? Agora, é lógico, você também não pode atrair aquele eleitor que fala, rouba, mas faz. Aí você acaba assumindo uma situação de um erro. Então eu acredito que o Emanuel não esteja nessa linha, mas ele esteja numa linha de isso aí é algo que deixa para a justiça resolver e aqui eu vou mostrar que eu sou um bom gestor e aí o povo vai ter que avaliar. Essa situação a justiça resolve e essa situação eu mostro que eu sou um bom gestor. Acho que isso é um paralelo interessante, porém eu acredito que realmente levar esse debate para 2020 é arriscado. Eu acredito que ele tem que mudar essa estratégia, eu também concordo com o Enoque nesse aspecto. Agora, você tem também uma situação que você precisa avaliar do eleitor. O eleitor, ele está envergonhado, mesmo confirmando, poxa, o Emanuel realmente é um bom prefeito, é um bom gestor, mas ele está envergonhado? Então isso realmente é um ponto que acende uma luz amarela para a equipe do prefeito. Com relação ao Vitório, eu discordo um pouco do Enoque com relação à posição dele. Eu acho que foi um erro o Gale trazer para um debate, para uma entrevista, né, uma entrevista de 3 minutos, para fazer uma crítica sobre a Disney, sendo que aquele debate era um debate acadêmico. Então, eu até comentei isso com ele na época. Eu falei assim, esse debate é acadêmico e não para uma entrevista de 3 minutos. Mais tarde se confirma que a Disney realmente ela adere ao ativismo LGBT, ela faz paradas LGBT, ela aderiu aí a vários... está aderindo desenhos LGBTs com 2 meninos se beijando, né, 2 meninas se beijando e acaba atingindo aí crianças. Então era essa crítica do Gale com relação a esse fato que acabou gerando inclusive um processo contra ele e aí ele acaba respondendo. Mas muito obrigado, valeu, muito obrigado, Cris, obrigado pela oportunidade. Gente, esse debate está muito bom, com certeza Enoque e Manuel são convidados novamente para voltar aqui no programa Confronto de Ideias. Acho que tem muitas pautas aí, eleições 2020, acho que tem mais análises a serem feitas. E para você que está em casa, a gente agradece mais uma vez aí a sua audiência, agradeço a presença do Manuel, agradeço a presença do Enoque. Eu que agradeço, muito obrigado. E que tenhamos mais momentos como esse aqui na TV Gazeta, canal 19.1, no programa Confronto de Ideias, trazendo informações e análises para você. Tenham todos uma boa noite.